Olá pessoal, não poderia deixar de mostrar para vocês a nossa cidade, Garanhuns, uma cidade serrana que tem seu ponto mais alto a 1024 metros acima do nível do mar e tem uma média ali de 900 metros acima do nível do mar. Então a gente está aqui numa tarde de sábado, vejam aí vocês mesmos. A visão já melhorou um pouco, estava muito mais fechado o tempo, mas já deu uma melhoradazinha. Gente, agradecer aqui, antes de iniciarmos, recomendações ao passista, agradecer em especial a Emanuel, do canal Fluidos Vitais, que essa apresentação nova agora foi um presente dele, e Emanuel do Rio, e outro canal aqui que a gente sempre faz essa troca. Eu fui em Palmeira dos Índios filmar um evento de Wagner Marques, e vocês já viram alguns vídeos aí que ele postou, e foi a gente quem gravou aqueles vídeos para ele. Então não tem essa de... estamos todos juntos na divulgação do magnetismo e espiritismo. Mas vamos lá ao tema. Recomendações ao passista. Sabemos que nunca serão demais recomendações aos passistas, mesmo aqueles que carregam iluminadas experiências práticas em suas vidas mediúnicas. Por outro lado, sabemos igualmente que nunca esgotaremos assunto de tão vasto alcance. Assim, resumiremos algumas observações complementares que, por certo, responderão a vários questionamentos. Passes em crianças. Aí tem muita gente que tem dúvida, que tem questionamento. Devem evitar concentrados fluídicos demorados para não congestioná-las. Lembrando que eu estou seguindo aqui o manual do passista. Já tem informação nova também no Magnetismo Humano de Jacomelo. Vale muito a pena adquirir esses dois livros. Não ganho nada com isso, gente. Deve-se evitar concentrados fluídicos demorados para não congestioná-las. Isso porque as crianças têm reduzidos campos vitais, os quais se encharcam com facilidade, entrando em congestão fluídica ou mesmo num verdadeiro colapso por falta de respiração fluídica. Entre aspas, respiração fluídica. Não é outra a causa dos chamados mal-olhados. Congestões fluídicas advindas de concentrados fluídicos densos, não necessariamente maus. Fica, portanto, uma recomendação de alto valor. A fim de se evitar transtornos para as crianças, qualquer que tenha sido a quantidade ou qualidade de fluidos que lhe foi depositada, termine-se os passes com vários dispersivos. Gente, criança congestiona fácil e não é necessariamente o mal olhado como Jacó coloca aqui. Até às vezes a pessoa que tem um magnetismo muito forte pelo olhar, chega lá e diz, eu tenho filhas gêmeas, Isadora e Ana Clara, e chega para mim, quando elas eram mais novas, isso acontecia com mais frequência, e diz, eita, que como são lindas, não sei o que, e algum comentário, e de repente as meninas dá, como acontece com a flor, né? O pé de rosa tá lá num cantinho e diz, que rosa linda, no outro dia a rosa tá murcha. Não é necessariamente uma maldade da pessoa, não é que o fluido seja mau, mas esse fluido às vezes congestiona algum centro vital. Então a menina que trabalha com a gente, ela já percebia, a babá das meninas, já dizia, Luciano, tá precisando daquela benzida. Então eu ia lá e aplicava uns dispersivos nas meninas e elas melhoravam. Os benzedores também usavam os galhos no sentido correto da aplicação, de cima para baixo e em uma certa velocidade para ali dispersar aqueles centros vitais que estavam congestionados. Passes em idosos também solicitam atenção, porque via de regra eles solicitam passes concentrados, mas esses devem ser seguidos de repetidos dispersivos,
para que sejam facultados os processos de ruminação fluídica. Gente, se a criança é muito sensível, e outro detalhe aqui, devemos começar pelas crianças, porque o nosso processo de usinagem, naquele dia do trabalho, ainda está no início, então a gente começa a aplicação nas crianças, que tem aqueles fluidos mais sutis, e os centros de usinagens menores, com a capacitação de se encher muito rápido, então a gente começa pelas crianças, o tratamento magnético nas casas, ou onde seja que esteja fazendo. Começa nas crianças, até para facilitar também nosso processo. E começa tentando tirar o mais sutil, digamos assim, o mais espiritual possível. E já o contrário é os idosos. Os idosos precisam de uns concentrados, seguidos de dispersivos localizados e seguidos de dispersivos longitudinais. Mas os idosos precisam de alguns concentrados e eles pedem muito. No que eles pedem muito, o magnetizador doa, mas não doa todo, doa, depois dispersa, para haver estão lembrados da história da peneira lá no dispersivo, né? Para não haver uma congestão ali no centro vital. Então doa naquele centro vital que está carente, dispersa localizado, dispersa geral, para os outros centros vitais absorverem, depois volta a doar mais um pouco onde esteja necessitando. Se um é muito sutil, o outro seria mais grosseiro mesmo. Digamos que o idoso precisa mesmo desse magnetismo humano, desse fluido animalizado nosso, ali diretamente aplicado, ok? Passes em gestantes igualmente requisitam atenção especial. Além delas, como pacientes estarem precisando receber concentrados fluídicos para reforço da própria manutenção vital e do ciclo de alimentação fluídica ao filho em gestação. Também precisam se desvencilhar de eventuais desaguamentos fluídicos provocados pelos processos reencarnatórios, que provêm de descargas perispirituais do reencarnante, os quais quase sempre transmitem ao ambiente uterino e gástrico da mãe cargas fluídicas desarmonizadas e, por vezes, incompatíveis com o clima fluídico desta. Inclusive, é uma das principais causas dos enjoos da gravidez. Assim, ao aplicar passes em gestante, é de bom alvitre iniciar fazendo dispersivos sobre a região uterina, envolvendo o feto em vibrações de muita harmonia e carinho. Depois envolve-se a mãe em longos dispersivos gerais, para só então, percebendo-se pelo tato magnético as necessidades específicas, fazer os concentrados devidos. Ou seja, requer um cuidado, são dois seres que estão ali, dois perispíritos, um ainda em preparação ali para o processo de reencarnação. Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei, gente, que aí é outra coisa, entende? Mas eu lembrei, vou falar logo antes que passe. A gente no tratamento do TDM, a gente já atendeu acho que umas 3 gestantes, claro que existe casos e casos, mas a gente já atendeu, gestantes não, mulheres querendo engravidar e que não conseguia, e que já estava ali 2, 3 anos tentando. Tinha delas que já tinham feito até processos assim, médicos mais diretos, mesmo assim não tinha conseguido. E a gente com TDM, diminuindo aquela ansiedade, trabalhando também um pouquinho na região do útero, teve delas, eu me lembro que o primeiro caso só foi com TDM mesmo, não teve mais nada. Ela fazia alguns anos que tentava, não conseguiu, só com TDM diminuiu a ansiedade, isso já faz, não sei, 7, 8 anos, a criança já deve estar, um menininho aí, ela engravidou. Depois teve uma que também tinha problema no útero, a gente trabalhou tanto problema no útero quanto a ansiedade, também engravidou, e eu me lembro que foram 3 casos assim, um mais sério, 2 mais simples, mas que a gente, através do magnetismo e da técnica do TDM, que ajudou muito nesse processo. Técnica do TDM, vocês podem ver aí no nosso canal a mais recente demonstração de TDM, é um dos vídeos de maior visualização que nós temos. Lembrei também da criança, que quanto mais a criança é jovem,
mais são sutis, mais ela percebe, sente esse mal olhado. Quanto mais a criança já está grandinha, menos ela recebe essa energia com tanta força, digamos assim. Entenderam? Então, quanto mais tem a idade, mais a criança está suscetível de receber essas energias. Mas continuando agora em gestante, começa lá pelo bebê, com os transversais, os longitudinais lá na região intrauterina, depois de específicos longitudinais na mãe, depois que sentir que tudo aquilo está harmonizado, faz um tato para ver onde está precisando, concentrados com um certo cuidado quando estiver próximo a essa região intrauterina, e vai trabalhando. E se o trabalho for para fazer direto no bebê, na gestação, aí precisa de um magnetizador com um pouco mais de experiência. Continuando, passes em animais, em plantas e animais. Isso ainda é um assunto um pouco polêmico, porque tem resultados positivos e tem resultados negativos. O que a gente pode dizer é que se tem um cuidado extra, um cuidado maior, como se tem com a criança, com a gestante, com o idoso. Então esse tempo de aplicação ser bem menor do que nos adultos, do que nas crianças também, eu acredito que um pouco menor, e vai testando e observando. Se foi um animal, se viu que deu certo, se não deu, aplicou uma técnica menor e vai observando a mesma coisa na planta, um cuidado muito grande e muitas vezes até envolver ela com harmonia, às vezes sem ser diretamente com magnetismo, com uma boa conversa e por aí vai. Passes a distâncias, os mais conhecidos como irradiações, são emissões fluídicas feitas à distância sem a presença física do paciente. Eita, outra coisa, gente, relacionada ao passe em crianças, quem tem um trabalho muito bom a respeito, principalmente no transtorno, no TEA, transtorno do espectro do autismo, no autismo, é a Ana Vargas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então ela tem um trabalho, a gente já tem 2 crianças aqui utilizando, 2 casos aqui, que um já saiu, já utilizamos, já teve um certo aspecto positivo de sucesso, e outro ainda está em tratamento, mas a gente utiliza técnica orientada por Ana Vargas. Então é uma dica aí que eu dou para vocês nessa questão de autismo, a técnica desenvolvida por Ana Vargas. Já tem alguma coisa lá no livro Magnetismo Humano de Jacó. E qualquer coisa, entre em contato direto lá com o centro, acho que é Vida, lá em Pelotas, da nossa amiga Ana Vargas. Muito bom o trabalho dela, respeito muito. Sim, os passos à distância, agora nessa época, gente, é muito interessante. E, claro, a pessoa tem que estar em sintonia, no mesmo, igual aquele negócio do Batman, né? No mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, tudo direitinho, aquela sintonia, envolvidos todos ao mesmo tempo, para iniciar o atendimento à distância. A pessoa preparada para receber, a pessoa preparada para aplicar, e vai lá no site Jacó Melo, baixa o e-book dele, grátis, gente, um e-book grátis, sobre tratamento, sobre essas irradiações por Covid-19. Muito bom o trabalho, eu sou suspeito para falar que eu fiz o prefácio, mas vale a pena ir lá conferir. Jacó Melo, vai lá no site dele e baixa o e-book. E tem também o vídeo, mas vai lá primeiro e baixa o e-book no site dele, ok?